Oi, amigos, amigas, bem-vindos ao segundo vídeo desse canal. Que eu tô bem mais confiante de continuar e acredito muito que agora é só daqui pra frente. Então, gente, bem-vindos. E pra quem não sabe, pra quem ainda não me conhece, meu nome é Caio Rafael, eu sou um homem trans. E no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre aceitação, que eu acho esse tema muito legal pra falar sobre isso hoje, porque hoje é dia 17 de maio, né? Dia internacional contra a LGBTfobia. Então, nada melhor do que falar sobre um assunto tão importante em um dia tão importante. E nesse vídeo eu vou abrir um pouco da minha vida pessoal pra vocês, coisa que eu não tô muito acostumada a fazer na internet, coisa que eu só sou acostumada a fazer com minha namorada e meus amigos mais próximos. E esse vídeo vai ser um pouco sensível pra mim. Eu espero que vocês entendam e me perdoem se em algum momento eu acabar, enfim, demonstrando muita emoção ou acabar, tocando em partes mais sensíveis sobre mim, mas tudo bem. E é isso, vamos lá pro vídeo. Então, gente, pra falar sobre aceitação, no meu caso, vou falar sobre a minha aceitação. Eu tenho que dizer pra vocês que eu não me aceito totalmente ainda. E digo que nem todo mundo se aceita ainda totalmente, porque na minha concepção, no que eu acredito, a aceitação, ela é uma via infinita, sabe? Ela é uma via completamente gigante que não tem fim. E a gente vai estar sempre ali, sabe? Construindo essa via dia após dia, porque todo dia é um desafio novo pra gente que é LGBT de se aceitar. Por mais que eu, no caso, reconheça que de onde eu tava quando eu me entendi LGBT pra onde eu tô agora foi um caminho de aceitação muito grande. Foi um caminho de aceitação que me fez chegar, me fez estar muito longe do começo, de onde eu tava, mas ainda muito longe do fim, porque não tem fim. E por que eu passei, eu considero que hoje eu sou um cara muito bem aceito. Em mim mesmo, tá, no caso. Eu sou um cara muito bem aceito comigo mesmo, eu me respeito muito, eu me entendo muito até onde eu me conheço, porque, cara, o que eu já passei nessa vida, beleza, 19 aninhos só, entendeu? Mas o que eu já passei nessa vida com LGBTfobia, gente, não tá, não tá escrito, sabe? Como fala o ditado. Mas pra poder falar sobre isso, eu tenho que falar um pouco do começo de como eu me descobri. Que eu me descobri quando eu tinha 11 anos. Eu conheci uma menina online, né? E essa menina, ela fez com que eu me descobrisse e acabasse me apaixonando por ela. Naquele momento, eu ainda me via, até pela minha idade também, sabe? Eu ainda me via como uma menina cis, me via como uma mulher cis, então eu acabei descobrindo que eu gostava de meninas, tá? Eu tô Só parafraseando isso aqui, deixando um pouco ressaltado, porque, enfim, muita gente se perde, pode acontecer, de muita gente se perder no caso. Mas eu acabei descobrindo através dessa menina que eu me apaixonando por ela e não esperava por isso. E aí, quando eu me apaixonei por ela, eu era da igreja. Eu era da igreja. E aquilo tudo pra mim foi uma coisa muito nova, sabe? Foi algo muito diferente pra tudo que eu já tinha passado na minha vida. E eu não esperava que aquilo ali, aquele sentimento que eu sentia por aquela menina, fosse ser um sentimento que iria mudar minha vida pra sempre. Beleza, que depois de um tempo, né, um tempo que aquilo foi passando, eu fui me acostumando com aquilo, eu fui aceitando o fato de estar apaixonado por ela, eu comecei a perceber que aquilo veio pra ficar. Mas no primeiro momento, assim, eu achei que era algo passageiro, que eu poderia também não estar apaixonado de verdade, era só um sentimento mais profundo, mais forte, mas quando eu comparava o que eu sentia por ela e comparava com o que eu sentia por outras pessoas, por outras amigas, eu acabava, enfim, vendo que não era a mesma coisa, né? E como eu vinha de um meio, venho, né, infelizmente,
bem infelizmente. Eu venho de um meio muito religioso. Esse meio influenciou muito na maneira como eu me reconheci aquele sentimento, sabe? Que no meu primeiro instante, assim, né, primeiro mês, assim, com aquele sentimento no meu peito, eu acabei querendo reprimir e tentando lutar contra aquela negação do começo também que todo mundo sente, sabe? Mas depois eu acabei entendendo. Mas os primeiros anos em relação a isso, porque a minha relação com essa menina durou muito tempo. Durou 1 ano e 3 meses por aí, isso foi em 2015, durou até o final de 2016. E a minha relação com ela foi uma relação muito conturbada, então foi uma relação difícil pra mim naquele momento que eu tava me entendendo como uma pessoa LGBT. E difícil também pra levar um relacionamento daquela forma, sabe? Porque por mais que eu tivesse só 11 anos, eu entrei num relacionamento, gente. Eu e ela começamos a namorar virtualmente. Então, foi difícil, sabe? Conciliar as duas coisas, porque era um relacionamento difícil e eu tava numa fase difícil comigo mesma. Mas eu acabei não soltando a mão da gata. Forma de falar. Acabei não soltando a mão dela. Mas ela soltou a minha 1 milhão de vezes, porque ela também era extremamente mal resolvida consigo mesma. Mas foi uma fase difícil, porque a minha mãe descobriu o relacionamento, né, da gente por algumas conversas e interações que a gente tinha no Facebook. E quando ela descobriu esse relacionamento da gente, foi aí que as coisas começaram a ficar mais difíceis comigo mesmo, porque quando outras pessoas, tirando as pessoas que eram minhas amigas, mais próximas, assim, bem mais próximas, fora essas pessoas de fora da minha bolha, pessoas de fora do meu mundinho ali, sabe, que tava começando a se construir, que tava começando a se entender, porque era o começo também da minha adolescência, sabe? Eu tava entrando, na verdade, na pré-adolescência, então aquele começo foi algo que você lida com muita coisa. Tava lidando com a minha sexualidade, tava lidando com as dificuldades dentro de casa em relação à minha sexualidade, tava lidando com a descoberta da minha mãe sobre mim, sobre ter um relacionamento com uma pessoa que era extremamente complicada e um relacionamento com uma pessoa que eu não conhecia direito. Esse é o perigo de namorar online. E, enfim, né? Tudo isso juntou na cabecinha desse serzinho aqui. E esse serzinho acabou tendo que fazer terapia por 2 anos. Mas enfim, né? Não foi só sobre isso, a terapia. Já eu chego lá. E aí, quando a minha mãe descobriu o relacionamento da gente, aquilo tudo se tornou real pra mim. Porque até o momento, quando eu contava pras minhas amigas, contava pra pessoas de extrema proximidade comigo, parecia algo mais adolescente, aquele amor que vem e passa, sabe? Mas quando a minha mãe soube, minha mãe, ela é uma pessoa que ela eu não sei a palavra correta, mas ela leva as coisas muito a fundo, sabe? Então ela acha que se você for namorar com uma pessoa, ela achava, no caso, que eu ia ficar com essa menina pra sempre. Que essa menina também tinha me influenciado a ser LGBT, porque até aquele momento eu não era, né? Pra ela, na cabecinha dela de ameba. Eu não era. E quando ela descobriu, foi, acho que, uma das coisas mais difíceis que eu passei naquela idade, porque ela me ameaçou, ela meio que me fez me sentir muito mal comigo mesmo, sabe? Ela me causou sentimentos horríveis, sentimentos que você não pode causar a ninguém. E ela me colocava contra a parede praticamente todos os dias. Todos os dias, quando ela ia na minha casa, né? Porque eu não fui criado pela minha mãe, eu fui criado pela minha avó. Então, toda vez que a minha mãe ia na minha casa, era sempre uma sentença pra mim, porque ela sempre me colocava contra a parede e falava... Você é ou não é? E aí eu ficava tipo... E aquilo, gente, era tão difícil pra mim, sabe? Porque eu não sabia também ao certo se eu me apaixonar por aquela menina já me fazia eu me considerar lésbica,
ou se eu também era, ou se eu era bissexual, sabe? E aquela dúvida entre essas duas sexualidades queimava meus neurônios de uma maneira, sabe? Eu ficava extremamente confuso, porque com aquela menina, quando eu falava pra ela sobre a minha sexualidade, sobre o fato de que ela me causava sentimentos muito mais intensos do que os sentimentos que eu sentia com meninos, ela me dizia que eu era lésbica. Ela me dizia, não tem dúvida que tu é lésbica. As coisas que tu sente em relação a mim, que sou uma mulher, é muito mais profundo do que as coisas que tu sente em relação a outros meninos. Então você sim é lésbica. Mas quando eu conversava com minhas amigas e falava pra elas, né, sobre o que eu sentia, elas me apontavam que eu era bi. Então era uma confusão gigante na minha cabeça, ainda mais pro momento que eu tava passando, sabe? E eu sentia que eu precisava saber o que eu era urgentemente, eu precisava me conhecer urgentemente, mesmo numa idade tão pequena. E o tempo foi passando e eu fui continuando tendo dificuldades, muitas dificuldades comigo mesmo, porque quando a minha mãe descobriu, eu meio que fui colocada no escuro. Ela me colocou, metaforicamente, em um quarto escuro e me trancou lá dentro. Ela me privou de todas as informações que eu poderia ter sobre mim mesma, sobre me entender, sobre entender que existiam pessoas que nem eu, sabe? Ela queria pegar o meu celular, ela queria trancar meu celular longe de mim. Ela dificultava muito a minha relação com as pessoas ao meu redor também. Ela criava coisas na minha cabeça e me fazia acreditar que essas coisas eram verdades, como me fazia acreditar que eu não iria ter amigos por ser quem eu sou, entendeu? As pessoas iriam não querer ser minhas amigas, as pessoas não iriam querer viver a minha vida junto comigo porque eu tava cometendo um grande pecado e pessoas como eu não são dignas de ter amizades e ter uma vida comum e normal como qualquer outra pessoa. E aquilo tudo ia me fazendo me sentir mais mal e foi nessa fase, assim, sabe, no começo de 2016 em diante, até mais ou menos 2018, 2018, vamos por aí, porque nessa fase, em relação à minha mãe, em relação a tudo que eu passava dentro de casa, eu comecei a me machucar, comecei a me automutilar e para todas as pessoas à minha volta, eu tava fazendo drama, eu tava sendo influenciado. Ninguém nunca chegou em mim e falou, nossa, Caio, tu tá bem? O que é que tu tá sentindo, sabe? E eu comecei a negar minha própria sexualidade. Eu ficava com aquela menina, eu continuava no relacionamento com ela, mas fora da internet, fora do meu mundinho ali com ela, que eu tava construindo, eu fazia de tudo pra tirar a minha sexualidade de mim. Eu me forçava a ser hétero. Eu fui pra uma época, né, muito dentro da igreja. Eu me enfiei pra valer dentro da igreja pra fazer com que Deus e tudo que pudesse existir tirasse aquilo de mim, porque eu tava sendo a pior pessoa do mundo, eu tava sendo o pior filho do mundo, eu tava causando muito sofrimento pra minha mãe, eu tava causando muito sofrimento pra minha avó. E eu me sentia horrível, eu me sentia péssima. Eu lembro que quando eu acordava, o sentimento que eu sentia era de que eu era um idiota, eu era um babaca, eu era um grande FDP, sabe? Porque eu tava pegando as pessoas que eu mais amava nesse mundo e colocando elas pra viver a pior coisa do mundo, que era eu, o que eu era, junto comigo, sabe? Eu tava trazendo sofrimento pra elas e elas não mereciam isso. E aí eu acabei tendo... desenvolvendo depressão nessa época. E detalhe, nessa época eu tinha já uns 12 anos. E foi quando, nessa época, aconteceu coisas mais terríveis ainda comigo, que eu acho que não vale muito a pena me aprofundar agora, não por agora, logo no segundo vídeo, mas
o tempo foi passando e tudo mais, quando foi em 2017, eu acabei me permitindo, sabe? Me permitindo um pouco sair daquele buraco que tinham me jogado. E fui me permitir pesquisar um pouquinho, sabe? Fui me permitir viver um pouco o que eu era. Me entender, me buscar mais. Então, eu acabei pesquisando muitos canais no YouTube sobre qualquer assunto que fosse sobre ser LGBT. Busquei muitos canais no YouTube que me ajudaram muito. Eu poderia fazer uma lista aqui de alguns canais, de algumas pessoas que eu sigo até hoje que me fizeram entender que eu não tinha nada de errado, que todas as coisas que colocaram na minha cabeça foram coisas terríveis, que me fizeram à força acreditar que eram verdades. E quando aquilo aconteceu, quando eu tive aquela luz, sabe, sobre mim, na minha cabecinha, foi aí que as coisas começaram a melhorar. Foi aí que as coisas começaram a ficar mais fáceis em relação a mim mesma. Porque aquelas pessoas me mostraram um mundo que eu não precisava me sentir dessa maneira, sabe? Como eu me sentia. Me mostraram um mundo mais fácil. Um mundo que, beleza, que é foda pra gente. Foda. Mas que a gente pode fazer ele ser um pouquinho melhor, sabe? E eu esqueci de comentar que nessa fase eu já não tava mais com essa menina. E a gente já tinha terminado há um tempo atrás. E eu já tinha me assumido pra minha mãe. Eu já tinha me assumido. E em 2017, já nessa fase, já não existia mais essa menina na minha vida. O nosso relacionamento, né, tinha terminado. E eu já tinha me assumido pra minha mãe. Eu me assumi pra minha mãe no final de 2016, pouco antes desse meu relacionamento, né, com essa menina terminar pra valer. E quando eu me assumi pra minha mãe, foi aí que eu fiquei mais em dúvida ainda sobre a minha sexualidade, porque ela, uma mulher extremamente desentendida porque ela quer, ela me colocou mais ainda contra a parede, sabe? Ela me causou um sentimento péssimo. Fora que a forma como eu me assumi pra ela foi uma forma que foi forçada, porque eu fui tirado do armário. E quando eu me assumi pra ela, eu me assumi como bissexual, porque eu fiquei pensando, caramba, todos os meus amigos me apontam que eu sou bissexual. E quando eu falo bissexual, eu tenho um sentimento, uma certeza maior do que quando eu falo que eu sou lésbica. Então, eu acho que eu sou realmente bissexual. Então, quando eu falei pra minha mãe, olha, eu sou bi, a primeira coisa que ela falou foi: tu sabe o que é bissexual e tu precisa escolher um lado. Não dá pra gostar dos dois, você escolhe um lado, e eu espero que seja meninos, sendo que, bom, se eu escolher só meninos e como me descobrir trans hoje em dia, eu seria gay, né? Mas ela me forçou a escolher um lado e pediu pra eu dar uma resposta pra ela. Eu nunca precisei dar uma resposta pra ela. E nunca fiz questão também, porque enfim, sabe? Eu sinto que eu não devia satisfação pra ela. Ai, mas ela é tua mãe, blá blá blá. Não devia satisfação nenhuma pra ela. E enfim, voltando lá pra 2017, quando eu já tava numa fasezinha melhor e conversando com pessoas, comecei a abrir a minha vida pra pessoas também que eram como eu. Porque até aquele momento, meus amigos, por mais que fossem sensatos, eles eram héteros. Então, eu comecei a abrir minha vida pra pessoas LGBT, comecei a buscar pessoas como eu. E encontrei pessoas incríveis, pessoas que estão na minha vida até hoje, me dando todo o apoio e amor do mundo. E eu espero que eu esteja retribuindo também da mesma maneira. Mas foram pessoas incríveis também, que me fizeram me sentir melhor, me tiraram um pouco do fundo do poço, me deram a mão ali, sabe? E eu fui puxado, na verdade, por aquelas mãos e fui resgatado, sabe? Por aquelas pessoas que chegaram na minha vida. E foi nessa fase também que eu comecei a fazer terapia. E eu lembro que numa das minhas primeiras consultas, a minha psicóloga disse que eu
tava com inícios de depressão. Isso por tudo que eu passei em 2016. E aí, meu amigo, foi quando eu tive a noção do quão fudido eu tava. E do quão fudido eu fiquei por conta de interferência de outras pessoas na minha sexualidade e na minha vida. E foi dali, sabe, naquele exato momento que eu pensei, eu preciso trabalhar a minha aceitação comigo mesmo, porque se eu não me aceitar, ninguém vai. Beleza que as pessoas nem sempre vão nos aceitar, mas só quem tem o direito, a gente tem muito essa mania de falar, fulano não me aceita, mas, gente, só quem tem esse direito de aceitar ou não alguma coisa é a gente, só a gente tem esse direito da aceitação. Se fulano não te aceita, é porque ele não merece estar na sua vida, sabe? E aquela pessoa não merece você. Se você se aceita, você sabe que aquela pessoa não é a pessoa correta pra estar junto com você nessa caminhada foda que é a caminhada da autoaceitação, sabe? E foi quando eu comecei a grifar um pouquinho essas pessoas da minha vida, sabe? A tirar mesmo, a afastar elas de mim mesmo, sabe? E eu não tô falando isso como um conselho, tô falando sobre a minha experiência. Pode ser que pra você seja diferente, a cada realidade é diferente, cada mundo é um mundo, tá? Também não pega tudo que eu passei e tenta aplicar na tua vida. Peraí também, tá? Calma aí. Mas eu comecei a fazer as minhas consultas semanalmente, não. Comecei a fazer minhas consultas uma vez por mês, sendo que acabou tendo episódios muito profundos também nessas minhas consultas, que a psicóloga começou a exigir que eu fosse semanalmente. Então, toda semana eu ia, e isso ia me ajudando muito, gente. A minha autoaceitação, ela vem, esse começo, sabe, o começo de tudo que eu passei, ela vem de uma base muito forte, que foi a terapia. A terapia me ajudou muito. Foram 2 anos, foram de 2017 até 2019. E foram momentos que eu posso dizer que eu trabalhei muito comigo mesmo, pra me amar, pra me respeitar, pra eu entender que tava tudo bem, sabe? E ter conseguido fazer isso comigo mesmo melhorou muito as minhas relações. Não digo só sobre relacionamentos, mas sobre amizade, sabe? Os meus amigos notaram muita melhora em mim e eu pude selecionar melhor também quem eram os meus amigos. E muita gente saiu da minha vida e teve vários momentos que eu me senti extremamente sozinho, porque era tanta gente que tava saindo da minha vida e muita gente que eu tava tirando da minha vida, que eu acabei pensando, puta que pariu, vou ficar sem ninguém, porque ninguém parece que, entendeu, que tenha sensatez e não é homofóbico. Mas sempre ficam pessoas na nossa vida. Sempre tem um, ou 2, ou 3 que vai ficar ali porque te ama, sabe? De verdade, te ama pra valer mesmo. E vai te fazer perceber que o que você é não é um problema, não é um defeito, não é defeito ser quem você é, sabe? E quando eu entendi isso, eu acho que eu fui mais feliz, sabe? Eu fiquei mais feliz, eu fiquei mais leve e fui cultivando melhor tudo que ia acontecendo comigo. Apesar que depois disso também eu acabei saindo da terapia por conta da dificuldade do SUS, mas depois que eu saí da terapia, acabei tendo uns momentos bem difíceis de recaída na automutilação e tudo mais, mas passaram. E mesmo as minhas recaídas depois da terapia, elas não eram tão profundas e longas como foi tudo que eu passei, sabe, em 2016 em relação ao começo de tudo, sabe? E isso é uma coisa também que eu agradeço muito ao universo também, porque muita coisa contribuiu para que eu não estivesse mais aqui falando com vocês nesse vídeo. E sobre essas coisas eu tenho a dizer que foda-se vocês, eu tô vivo, caralho. E é isso, gente. Hoje eu entendo, sabe? Eu entendo muito, muito que
a autoaceitação, ela é um processo infinito, ainda mais pra gente que vive em um mundo extremamente cis heteronormativo. Porque esse mundo cis heteronormativo, ele é um mundo que todo dia ele coloca a gente numa caixinha e nos prende com mais e mais força. Aí a gente vai trabalhando a autoaceitação todos os dias, porque todos os dias é uma situação nova, é uma pessoa nova que a gente tem que lidar. E com nós mesmos, sabe? Quando a gente, sabe? Meu vocabulário tá muito chique. Com nós mesmos, quando a gente chega num lugar e tem que se apresentar de novo e tem que contar quem a gente é de novo, porque pra mim, tá chegando aqui nesse vídeo e me abrindo assim dessa maneira tão sincera e mostrando partes tão sensíveis sobre mim, só me mostra que eu tô me autoaceitando de novo e autoaceitando tudo que eu passei mais uma vez, sabe? Mas o que importa é que nessa caminhada a gente tenha pessoas que realmente nos amem e nos mostrem que tá tudo bem ser quem nós somos. Apesar que nem sempre as pessoas que nos mostram que tá tudo bem sermos quem nós somos, a gente vai acreditar. Mas isso aí é a gente também que tem que trabalhar em si, sabe? A gente tem que trabalhar esse sentimento em si todos os dias. Que tá tudo bem, não tem nada de errado com a gente, porque quando o outro apontar que não tem nada de errado com a gente vai acreditar também, porque a gente sabe também que não tem. Ou senão, quando o outro vier apontar que tem algo sim de errado com a gente, que ser quem nós somos é um defeito, enfim, sabe? A gente não vai acreditar e a gente vai bater de frente com essa pessoa e dizer que ela é uma escrota. Enfim, gente, eu acabei falando muito nesse vídeo sobre a minha aceitação com a minha sexualidade, que eu tentei resumir o máximo que eu pude, porque, enfim, sabe, eu separei também, a história é muito longa, mas eu separei a parte da minha aceitação com a minha sexualidade e a parte da minha aceitação com o meu gênero, em relação à minha transgeneridade. Então, esse vídeo dá pra dividir em 2, 3 vezes, porque é muita coisa, mas eu espero que se vocês tenham assistido, se vocês tiverem assistido até aqui, eu espero que vocês tenham entendido um pouco. Eu sei que eu ainda tô aprendendo a falar, me posicionar nas histórias, mas eu espero que vocês tenham entendido. Eu tô meio voado hoje. Hoje não é muito meu dia, eu tive que começar esse vídeo acho que umas 4, 5 vezes, porque em momento nenhum as coisas estavam funcionando bem, o posicionamento da câmera, o meu cabelo feio, meu cabelo que agora sim tá melhorando, porque tá ficando seco, mas no começo tava molhadíssimo e tava feio. E enfim, mas eu espero que vocês tenham assistido, tenham entendido, eu tenha falado da maneira mais clara possível e que vocês, se estiver passando por esse momento, se agarrem em tudo que traz sentimentos bons a vocês. Se agarrem em tudo que seja amor, sabe? Porque esse momento delicado de começo de se aceitar é um momento que vai exigir que a gente receba todo o amor do mundo, sabe? Porque já é muito difícil com a gente mesmo. Então, gente, um beijo pra vocês, um beijo no fundo do coração de vocês e até amanhã.